Vamos começar então? 11h03. Já deu 3 minutinhos para o pessoal entrar. O áudio é bom, só acho que está muito alto. Boa, obrigado por avisar. Eu achei. Mais um. Pronto. Legal. Eu vou mudar o áudio de fundo, inclusive. Tem uma aqui que eu gosto mais. E aí a gente começa então. Pessoal, é o seguinte. Sejam bem-vindos, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje a gente vai falar de uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso, tá? Já tô com a ring light. Lembro, o pessoal que acompanha, dá pra ver pelo reflexo do olho aqui, ó. Tinha queimado minha ring light durante a live, quase pegou fogo durante a live. O inimigo tentou atacar, mas agora a gente comprou uma nova. Peraí que tá alto. Aí. Já estamos com uma nova, então. Então é isso. Eu não ia começar dessa forma, mas eu vou começar, não sei porque, eu sempre gosto de começar assim, que é nada mais, nada menos do que sempre fazendo uma oração, né? Pedindo para o Espírito Santo acompanhar a gente, né? Nessa leitura bíblica, né? Nessa palavra, e assim eu vou fazer hoje também. Então eu vou começar agora. Meu Deus e bom Pai, te agradeço por mais um dia de vida, agradeço pelas pessoas aqui presentes, as que vieram aqui, as que estão e as que ainda hão de vir. Que o Senhor domine a minha boca com as suas palavras, que só saia da minha boca as palavras que são santas, palavras que são suas. Te agradeço, peço que o Senhor envie o seu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém. Pronto, agora já tô preparado, galera, agora já tô pronto. Cami, seja bem-vinda. Galera, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, tá? Já chegou, o reino de Deus já está aqui, o reino de Deus já está dentro de nós, Jesus já veio, começou. Galera, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, quem está com a Bíblia aí, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 diz o seguinte aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês enxergar, não vai dar porque está invertida a câmera, mas aqui, ó, diz assim, ó: o chamado de Isaías. Olha o que diz aqui no Isaías capítulo 6, pessoal. No ano em que o rei Uzias morreu, prestem atenção, tá? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono. Então Isaías está falando que ele viu Deus sentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Assim estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No hebraico, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. Toda a terra estava cheia da sua glória, e os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um... Olha o que Isaías fala aqui, galera. Ai de mim, olha o que ele fala: porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado é purificado. Aí, para finalizar, no versículo 8, também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu, Isaías, né? Aqui estou, envia-me a mim. Galera, olha que legal isso. Isso foi no capítulo 8, tá? Do versículo 1 ao 8. Quem perguntou agora. Olha, por que eu estou falando isso com vocês? Galera, isso aqui que a gente acabou de ler é no capítulo 6, tá? Mas, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer especificamente esse versículo aqui, ó. E ele colocou na minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Olha o mistério aqui. A iniquidade é removida, e o pecado é purificado. Então tem 2 coisas aqui. Ele está fazendo a diferenciação de iniquidade e de pecado. O pecado
é purificado e a iniquidade é removida, certo? Certo. Galera, veja bem, Isaías, ele já tinha recebido visões de Deus. Ele já tinha recebido visões no capítulo 1 e no capítulo 3. Deus já tinha falado com ele, Deus já estava usando ele, tanto no capítulo 1, tanto no capítulo 3, tá? Mas foi somente no capítulo 6 que Deus purificou Isaías dos pecados deles, e foi também somente no capítulo 6 que Deus removeu a iniquidade de Isaías. Então a gente vê a distinção de duas coisas: pecado e iniquidade são coisas diferentes, como a gente vê aqui, né? E por que eu estou trazendo isso para você, galera? Eu estou trazendo isso para você porque é o seguinte: a gente está vivendo uns tempos de avivamento, né? Então o evangelho está sendo pregado ao redor de todo mundo, né? A gente está vendo o quê? A gente está vendo na internet o evangelho sendo pregado de diversas formas, vários canais no YouTube, vários canais no TikTok, vários canais no Instagram, enfim. A gente está vendo isso sendo pregado em todo lugar. Só olha que mistério aqui, galera. E a gente pode levar isso que eu acabei de falar, do evangelho sendo pregado em todo lugar, que seria do Isaías do capítulo 1 ao 6. Por quê? Porque do capítulo 1 ao 6 Deus já usa Isaías. Deus já dá visão para Isaías. Isaías já profetizava, certo? Certo. Mas foi só no capítulo 6 que Isaías foi purificado do pecado e removido a iniquidade. E o que eu quero dizer para vocês, galera? Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes a gente pede para Deus usar a gente, tá? A gente fala, não, Deus me usa e que não sei o que, eu quero ser usado, e Deus vai usar, irmão, Deus vai usar, tá? Se você está pedindo para ser usado, Deus vai usar. Deus não só vai usar, como também ele utiliza, por exemplo, Jesus usou um burro, né, praticamente, para montar, para chegar lá até Jerusalém. Se você não pregar, se você não falar, Deus vai dar a boca até por uma pedra, e a pedra vai pregar o evangelho. Então Deus, ele usa quem ele quiser, principalmente aqueles que estão disponíveis. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, galera? A gente está numa geração que todo mundo quer pregar o evangelho. Ótimo, que assim seja, que Deus derrame o seu espírito sobre toda a carne. Mas, pessoal, a gente está vendo pouco Isaías capítulo 6. A gente está vendo muito Isaías capítulo 1 ao capítulo 5. Isso a gente está vendo bastante. Mas a gente está vendo pouco Isaías capítulo 6. O que isso quer dizer? A gente está vendo muitas pessoas sendo usadas por Deus. Isaías capítulo 1 ao 5. Mas a gente não está vendo o capítulo 6. O que é o capítulo 6? É Isaías confessando o seu pecado para Deus, falando da sua boca suja, dos seus lábios impuros e também de habitar no meio das pessoas impuras. E Deus fala. E Deus deu para ele colocou uma brasa quente na boca dele, e o pecado dele foi purificado e a iniquidade removida, galera. Ou seja, galera, o que eu peço para Deus todos os dias, tá? Deus, ele decidiu me dar um alcance maior. Ele tem me dado um alcance maior, né? Eu tenho o canal do TikTok está crescendo, do meu Instagram, né? Deus está me dando uma visibilidade, legal. Só que sabe o que eu falo para Deus todo dia? Eu falo, Deus, não me deixa crescer sem santidade. Porque se você cresce, irmão, sem santidade, vai virar escândalo. Pois é. Por que vai virar escândalo, galera? Porque o pecado Deus purifica, mas a iniquidade Deus remove, assim como está em Isaías capítulo 6. Ou seja, pessoal, se você não começar a se comportar, vamos falar dessa forma, obrigado, Elaine, vamos falar dessa forma mais fácil de se falar, Deus vai remover. Deus vai remover. A iniquidade ele remove. Se você entregou o seu caminho na mão dele e você não está querendo obedecer, ele vai remover a iniquidade, nem que seja a força, tá? O pecado ele purifica, mas aí ele perdoa o pecado, mas a iniquidade ele remove. Seja bem-vindo, Elaine. Tá? Então, galera, o que isso quer dizer? Quer dizer, galera, que não adianta a gente só pedir para Deus usar a gente. Não adianta a gente só pedir para Deus ser boca de Deus no mundo, que a gente ser sacerdote de Deus, a gente ser profeta de Deus. Ótimo, pode usar. Mas, irmão, tenha medo de você ser essas coisas e não ser santificado.
Galera, o meu maior temor a Deus é esse. Eu sempre falo para Deus, eu falo, Deus, não me deixa crescer, não me dá asa se a minha santidade e a minha obediência não crescer simultaneamente, tá? Por quê? Porque se pensa comigo, se você começa a crescer, você começa a ficar, por exemplo, aqui no TikTok começa a crescer, várias pessoas começam a conhecer o Serpa, e aí eu começo a andar em iniquidade, andar em pecado, meu amigo, Deus ele avisa uma, às vezes ele avisa duas, às vezes ele avisa três, mas Deus ele tem pavio também. Deus uma hora ele cansa. E Deus ele é especialista em corrigir as pessoas em público também, tá? Então, eu digo isso pra vocês, galera. Se Deus tá falando com vocês, tá falando, se arrependam, muda isso aí que você tem que mudar. Deus tá falando, Deus tá falando, Deus tá falando, Deus tá falando, e você tá indo, e você tá levando, e você tá levando. Vocês acham que Deus vai levar isso até quando, galera? Primeiro, a Bíblia ensina o seguinte, que primeiro a gente deve corrigir somente. Deus ele faz exatamente o que ele ensina, tá? O que a Bíblia ensina pra gente? Numa congregação a gente primeiro tem que chamar a pessoa no particular e corrigir ela. Top. Se a pessoa não se corrigir, a gente chama dois e fala com mais dois e corrige essa pessoa. Top. Se a pessoa não se corrigir, a gente fala na frente de toda a congregação. Se a pessoa não se corrigir, meu amigo, essa pessoa é tratada como publicano. Ela é tratada como se ela não fizesse parte do corpo de Cristo. Ou seja, galera, Deus vai agir da mesma forma. Deus ele vai vir no seu secreto e vai te corrigir. Vai puxar, vai te pesar seu coração, pesar sua consciência. O Espírito Santo vai te incomodar. Se você não se corrigir, meu amigo, obrigado, primo. Se você não se corrigir, meu amigo, Deus ele vai chamar dois. E vai vir dois falar com você. Você tem que corrigir isso. Aí você sabe que é contra a palavra de Deus. Deus já está te alertando. Aí você fala, tá bom. Aí você não se corrige. O que Deus vai fazer? Ele vai te expor na frente de todo mundo o seu pecado. Pois é. E aí se você não corrigir, o que ele vai fazer? Ele vai te tratar simplesmente como um publicano, como alguém que não quer saber da verdade, como alguém que não tem amor à verdade. Galera, a gente está vivendo num tempo da humanidade, da genealogia bíblica. A gente está vivendo que assim, vamos supor, vou dar um exemplo para você, Abraão, Moisés, eles estavam lá no início. Então não tinha tanta revelação ainda. Aquelas pessoas elas tinham muita desculpa para dar. Hoje já não tem desculpa para dar, meu amigo. Porque a Bíblia já está escrita. A revelação já está completa aqui. Deus ele está falando em todo lugar. Em todo canal de TikTok, em todo Instagram, em todo YouTube. A pedra do seu jardim, quando você sai de casa, ela está gritando para você se arrepender. Até a pedra do seu jardim. O passarinho da árvore está cantando para você se arrepender também. Então tá em todo lugar. Então, galera, a gente não tá mais na época de cometer os mesmos pecados e os mesmos erros que as pessoas lá da época de Abraão cometiam, da época de Jesus cometiam. Não, meu amigo. Agora a gente está sendo chamado para uma maturidade maior espiritual. Uma maturidade maior. Por que eu digo isso para vocês, galera? Porque a revelação já está escrita. Não tem mais desculpa. O evangelho já está sendo pregado em todo lugar do mundo, tá? Talvez aquelas pessoas lá de trás que não conheciam Jesus, elas só conheciam a lei de Deus, a Torá, elas tentavam fazer o melhor que elas podiam, né? Elas tentavam seguir os rituais de Deus, mas elas não conseguiam, elas falhavam. Mas Deus observava o coração daquelas pessoas, ela está se esforçando e tudo mais. Agora veio Jesus e agora a revelação está completa. A gente já tem acesso a todos esses profetas, tudo o que aconteceu, tá? E se você não lê, Deus vai mandar alguém para perturbar seu ouvido para falar que você tem que se corrigir. Então, galera, Deus está chamando você exatamente, você que está ouvindo as minhas palavras agora. Deus está chamando você para um novo nível de maturidade espiritual. Chega, galera. Não dá mais para você viver dessa forma. Não dá mais para você fingir que não é com você. É com você. E eu te digo uma coisa. Não queira chegar no terceiro nível, tá? O quarto é pior. Qual que é o primeiro nível? O primeiro é chegar, te corrigir. Top. Até aí Deus tá vindo com amor, tá vindo te corrigir. Às vezes até dá um pouquinho mais firme com você. Boa noite, irmão. O segundo nível, Deus vai mandar alguém para falar com você. 2 pessoas para vir te corrigir. Boa noite. Até aí ainda vai, 2 pessoas. Um terceiro nível, Deus já vai te expor. Vai te expor na frente das pessoas, vai te expor na frente da congregação, tá?
E o quarto nível qual que é? Você vai ser tratado como publicano. Você vai ser tratado como gentil ou publicano, segundo a Bíblia, que é basicamente você vai ser tratado como alguém que não pertence ao corpo de Cristo. Por quê? Porque você vive em iniquidade. Uma coisa é você pecar. Tá, uma coisa é... Boa noite, irmão. Uma coisa é você, sei lá, você tá vivendo o seu dia a dia e você tem um deslize, tá? Porque ninguém é perfeito aqui. Então a gente tem um deslize e a gente peca. E a gente se arrepende. Isso é uma coisa, deve se arrepender, perfeito. A outra coisa, meu amigo, é você viver em iniquidade. É você saber que você está errado e você falar, deixa pra lá, depois eu vejo isso aí tá tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo, fica tranquilo. Isso aí, meu amigo, já é iniquidade, tá? E esses Deus vai ser mais firme. Então, galera, é isso que eu tenho para falar para vocês, que a gente está sendo chamado para um novo nível de intimidade. E sabe por que a gente está sendo chamado para um novo nível de intimidade também? Muitas vezes a gente pede o seguinte: Deus, eu quero conhecer a sua glória, né? Às vezes num culto, por exemplo, você está lá no culto, Deus, mostra a sua glória, desce aqui o Espírito Santo. Top, Deus faz isso, Ele manda a glória. Se você já foi num culto cristão, na sua igreja, enfim, você já deve ter visto aquele momento ali de adoração que quanto mais você adora, mais a presença de Deus desce naquele lugar e fica aquela presença forte naquele lugar. Ou às vezes no seu quarto, no secreto, tá? Você está orando em secreto no seu quarto, desce aquela presença fulminante de Deus, né? Legal. Só por que eu estou dizendo isso para vocês? Galera, vocês que estão vivendo em pecado, em iniquidade, e depois vocês vão no culto de final de semana e vocês pedem assim para Deus: ai Deus, eu quero sentir a sua presença e que não sei o que. Aí depois na semana vocês voltam para a mesma iniquidade, para os mesmos pecados. Aí no final você vem: ai Deus, eu quero sentir a sua presença e que não sei o que. Meu amigo, posso te falar a verdade? Você não quer sentir a presença de Deus. Como assim não quero? Eu quero sim, é que é difícil. Não é isso que eu estou querendo dizer. Vocês não entenderam. Meu amigo, se Deus, o que Deus revela, a presença que Deus revela para você ali naquele... Se você está em pecado, se você vive em iniquidade, a presença que Deus revela para você, ó, obrigado pelo presente, é isso aqui, ó, é uma fagulhazinha que Ele revela para você, da glória dEle. Sabe por quê, meu amigo? Porque Deus é fogo consumidor. Se Deus revelar para você a glória dele, nem que seja no seu quarto, você está clamando ali a Deus. Se Deus se revelar na sua glória, no seu quarto para você, você explode, meu amigo. Como assim, Serpa? Literalmente, irmão. Se Deus se manifestar ali no seu quarto, você explode. Porque a glória dele é tão grande, a santidade dele é tão grande, que você não aguenta, meu amigo. Você acha que você quer a glória de Deus, mas você não quer. Porque se você quisesse, você estava se santificando. Para quê? Para que isso não aconteça, porque medo do diabo é para o crente fraco, tá? O crente fraco tem medo do diabo. Agora o crente verdadeiro tem medo de Deus, tem temor de Deus, não é do diabo. O diabo é que tem que ter medo de mim. Eu tenho poder e autoridade sobre o mundo das trevas. Eu mando que eles vão e eles vão, pelo nome de Jesus. Agora Deus, é esse que a gente tem que ter o temor. Porque, meu amigo, deixa eu te falar, porque ó, é assim, ó, Deus ele vai manifestar a glória dele para você no seu quarto, no secreto, na medida que você aumenta a sua santidade. Então, quanto maior é a sua santidade, mais ele vai mais ele vai se permitir mostrar a glória dele para você, tá? Agora eu vou te falar uma coisa. O dia que Deus escolher, muitas pessoas me falam assim: ai Serpa, eu tô dormindo aqui de noite e às vezes eu sinto uma presença no meu quarto e eu fico com medo. Meu amigo, desculpa falar, mas você não sabe o que é medo. Você não sabe o que é medo. Isso aí não é medo que você tem. Isso aí é um medinho que você tem. Medo você vai ter no dia que você estiver no seu quarto em secreto, clamando por Deus e adorando Deus, e Deus se manifestar de uma forma tão gloriosa no seu quarto, tão tremenda, tão santa no seu quarto, que você vai ter medo até de olhar para cima. Você não vai nem ter coragem de olhar para cima. Vocês já conhecem esse Deus ou não? Ou vocês só conhecem o Deus que é bonitinho, que é legalzinho, que vocês ficam lá, Deus,
Então, se você conhece esse Deus, ótimo, legal. Você está no seu nível de maturidade aí espiritual. Perfeito. Mas Deus agora está te chamando para você conhecer outro nível de Deus. Kadosh, 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 Adonai Tsebaot. O santo, 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 3 vezes santo. E quando esse Deus se manifestar no quarto de você, meu amigo, e ainda essa glória que eu estou me referindo a vocês, ainda assim é uma fagulhazinha, porque eu não tenho palavras, não existem palavras humanas no dicionário que possam descrever de fato o que é a glória dele. As palavras elas são limitadas para poder reproduzirem de fato o que é essa glória, tá? Então essa glória que eu estou me falando ainda para vocês ainda é muito infantilzinha, mas vocês já entenderam, né? Então, meu pessoal, vocês estão na hora de não ter mais medo do diabo, meu amigo. Já passou a hora de ter medo do demônio. O demônio é que tem que ter medo de vocês, meu amigo. Essa hora de ter medo do mundo das trevas já passou, já era. Deus chamou vocês agora para ter poder e autoridade sobre o mundo das trevas, para pisar na cabeça da serpente. É para isso que vocês são chamados. Mas agora mudou o medo de vocês. Agora o temor de vocês vai vindo das trevas para a luz. Você vai ter medo da luz. Meu amigo, o dia que você estiver no seu quarto e você vai olhar ali, pode até estar ali no seu quarto, você pode ver até o capiroto ali. Aí você vai falar, é você, capiroto? Vai embora, em nome de Jesus. Ele vai. Aí você olha para o outro lado, você vê a presença gloriosa de Deus, mas não essa pequenininha que às vezes ele se permite se manifestar. Por que ele se manifesta só um pouquinho? Por mais que a gente ache que é muito, nossa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, ainda é isso aqui, ó. Por que ele manifesta só isso aqui? Porque a gente tem muito pecado, a gente é muito desobediente, a gente não está com o corpo tão santificado. A gente tem que aumentar a nossa glória, que é a glória dele, na verdade. Como assim aumentar a nossa glória? Eu não estou falando de um sentido egoísta aumentar a nossa glória, mas eu estou falando aumentar a nossa santidade. Igual que a gente vai receber um corpo glorificado, a gente precisa glorificar o nosso corpo. Deus vai glorificar o nosso corpo. E como? Através da obediência, através da santidade. Então quando Deus manifesta aquela presencinha dele ali pequenininha, louvado seja Deus. Obrigado, Rebeca, seja bem-vindo, Sabrina. É ótimo, é muito bom sentir a presença dele. Mas Deus está te chamando agora para você conhecer outra presença dele. Aquela presença que, vou falar para vocês um pouquinho de uma experiência. É uma presença, galera, que quando vai se manifestar no quarto de vocês, o quarto de vocês vai ficar até dourado. Vai ficar uma luz que é uma luz sobrenatural no quarto. Você vai ver essa luz com o seu olho espiritual. É uma luz dourada. E é um temor tremendo. Você vai olhar e vai falar, você não vai nem olhar para cima. Vai olhar. Você não vai nem conseguir olhar para cima. Você não vai nem ter coragem de olhar para cima. Às vezes, se você está dormindo no seu quarto e você sente uma presença negativa nas suas casas, às vezes você até olha, né? Fala, vai embora em nome de Jesus. Agora, a presença de Deus, quando ele se manifestar em toda a sua glória, em toda não, menos de 1%, né? Porque ele é infinito. Ainda assim, quando ele se manifestar desse pequenininho, um pouquinho mais do que você já está acostumado, meu amigo, aí você vai aprender a ter temor a Deus. Aí você vai parar de pecar de verdade, tá? Porque você peca ainda porque você só conhece o Deus bonitinho. Você só conhece o Deus que pega você no colinho e passa a mãozinha na sua cabeça, né? Mas Deus está te chamando para um outro nível. Então é bom que você já se prepare para quando ele vier. Porque quando ele se manifestar nessa glória para você, ele vai, tá? Ele vai. Eu tô falando, já tô avisando, se você tá aqui nessa live, essa live é para você. Ele vai se manifestar assim para você também. Assim como ele se manifestou para mim, ele vai para você. E ainda assim foi muito pouquinho que ele se manifestou para mim. Mas foi tão potente, foi tão exaltado, foi tão glorioso, foi tão santo dos santos, galera, que eu não conseguia nem olhar para cima. Eu tinha medo de olhar para cima. Porque é majestoso, pessoal. É muito forte. Você fica com temor, com um temor enorme. Você vai literalmente deitar com a cara no chão, igual uma estrela do mar, com medo de olhar para cima. Porque o nosso... Galera, quando a gente fala assim, ó, a gente tem a mania de achar assim, ó, santidade é algo bom. Santidade é legal, obediência é legal, desobedecer e pecado é ruim. A gente separa assim muito, muito fraquinho, né? Isso é bom e isso é ruim. Legal. Só que, meu amigo, a santidade não é bonzinho. A santidade é suprema, é algo assustador, a santidade, tá?
E não tem para onde você fugir. Você vai ver essa santidade. Não tem, obrigado, Maísa. Não tem para onde você fugir. Você acha que você pode falar assim, não, eu prefiro ficar aqui. Não, meu amigo, você vai conhecer. Deus, ele vai se manifestar assim para você dessa forma. Uma hora ou outra ele vai. E aí, por que eu tô te falando isso? Obrigado pelos presentes, meu amigo Borges. Por que eu tô te falando isso? Para você já se preparar agora, tá? Se prepara hoje. Obrigado pelas rosas, Borges. Porque quando ele vier, se você não tiver com a sua santidade elevada, se você ainda estiver na iniquidade, se você ainda estiver pecando deliberadamente, na hora que ele vir para você, você vai surtar, meu amigo. Você vai surtar. Você não vai aguentar. Não vai. Não vai. Ele não se manifesta para você dessa forma por misericórdia a você. Porque ele tem misericórdia por você. Porque se ele se manifestasse assim, você explodia. Não é esse modo de dizer, explodi, fiquei louco. Não, você literalmente explodia. Você ia explodir no seu quarto. Ele é fogo consumidor. O fogo tem que estar aceso em você também. Porque fogo com fogo não dá problema. Agora, se você estiver seco, meu amigo, vivendo no pecado e vivendo na iniquidade, quando ele aparecer, coitado de você. Eu não queria estar na sua pele, não. Tá? Eu volto a repetir, meu amigo, acabou, não tem mais medo de Satanás, agora está na hora de ter medo do Criador, temor a Deus, tá? É Ele que pode destruir a sua alma e mandar ela no inferno. Nossa, que pesado, mas estou falando alguma mentira, meu amigo? Se você não está preparado para ouvir isso, se essas palavras que eu te falo te incomodam, tem alguma coisa errada com você. É bom você se corrigir, né? E aí, os passarinhos estão cantando, as pedras estão falando, a live do TikTok do Serpa tá falando para você se arrepender, né? Depois não queira chegar no terceiro nível. Você já tá no segundo, porque se você tá ouvindo essas palavras aqui, você já tá no segundo nível. Qual que é o segundo nível? Deus já falou no particular. Agora ele tá falando, usando outra pessoa para falar com você. Você já tá no segundo nível. Não queira chegar no terceiro. O terceiro nível ele vai falar para você publicamente. Ele vai expor publicamente seu pecado. O que você faz lá no seu quarto, no escuro, que ninguém tá vendo. O que você faz no seu celular. O que você faz lá na rua, que você acha que não conhece ninguém dessas pessoas, não faz mal. Essas coisas que você acha que ninguém tá vendo, né? Pois é, eu também não tô vendo não, mas ele tá. Então se você não se corrigir, ele já te avisou no secreto. Agora ele tá usando a minha boca para te falar. Se arrependa. Aí, terceiro passo, ele vai te humilhar publicamente. Nossa, mas Deus vai me humilhar? Meu amigo, que Deus que você serve? Vocês estão acostumados, desculpa falar, meu amigo, você está acostumado com um Deus muito bonitinho, muito legalzinho, que só passa a mão na cabeça de você. Deus está te chamando, irmão, já deu. A gente cresce, existe uma lógica, uma coerência na realidade. A gente cresce como bebê, a gente nasce, é um bebê, a gente não pode fazer nada, a gente é indefeso, Deus te trata como bebê. Depois a gente se torna criança, depois a gente se torna adolescente, e depois a gente se torna adulto, na plena estatura. Vocês estão sendo chamados para se tornarem adultos, tá? Não importa se você é um idoso de 60 anos que está me ouvindo agora. Pô, idoso de 60 anos eu peguei pesado. Um idoso de 80 anos, se você tem 50 anos, se você tem 20 ou se você tem 15 e está ouvindo a minha live. Não importa, você está sendo chamado para um novo... Se você é uma criança, bebê espiritual, que você comece a se tornar uma criança. Ou você se torna um adolescente, ou se você se torna um adulto. Mas Deus está te chamando para o próximo nível, porque a coerência da realidade é essa. É a evolução, né? A evolução eu me refiro no sentido de... É o crescimento. É uma criança e ela vai se tornar em plena estatura. Assim como vocês também. Já chega de ser criança espiritual. Já chega de ser bebezinho espiritual. Já deu, meu amigo. Deus não aguenta mais. Serpa, como assim Deus não aguenta mais? Meu amigo, vocês não lêem a Bíblia, não? Vocês não vê o que o profeta Isaías falou? Deus usou a boca de Isaías e falou, eu não aguento mais essas músicas de vocês. Eu não aguento mais esses incensos que vocês queimam. Eu não aguento mais essas festas e esses cultos que vocês fazem para mim. O próprio Deus, eu não aguento mais isso. Eu quero obediência. Eu quero santidade. Chega, meu amiguinho. Você acha, mas tudo bem. O que importa é que eu vou na igreja e eu dou glória a Deus. O que importa é que eu estou adorando a Deus e eu coloco um louvor na minha casa. Você acha que você engana quem? Nossa, vamos combinar. Você acha que você está enganando quem, meu amigo? Você está enganando no máximo as pessoas que estão ao seu redor. No máximo são essas pessoas. E ainda assim essa pessoa tem que estar muito dormindo espiritualmente. Porque nós, pessoal, nós refletimos na verdade a imagem de quem nós somos, tá? Se você serve a Satanás, você vai refletir a imagem de Satanás.
Se você serve a Jesus, você vai refletir a imagem e semelhança de Jesus. Então, você acha que seus pecados, eles são no oculto, mas o seu corpo reflete o seu pecado. Se a pessoa ela tem um pouquinho de discernimento espiritual, um pouquinho de visão aberta espiritual, ela vai olhar para sua cara, ela já vai saber qual pecado você comete. Você acha que não? Meu amigo, não existe nada que fica oculto no mundo espiritual. Nada que ficou oculto. E não existe nada que não venha a ser revelado. Não existe nada que não venha a ser revelado. Tudo que você faz em secreto vai ser revelado. Então, você tem 3 opções. A primeira é você se corrigir agora. A segunda é o profeta vir e falar para você e martelar sua cabeça. 2 pessoas vão vir martelar sua cabeça. A terceira é você ser exposta na frente de toda a congregação, todo mundo saber. E por último, você ser tratado como gentil publicano, aquele que não quer saber de Deus, aquele que foi chamado diversas e diversas vezes e não quis saber de Deus. Viveu na iniquidade, simplesmente, né?